Como toda criança, eu sonhava com uma vida melhor. Eu vi alguns amigos que tinham acesso a algumas coisas diferentes, me despertavam muita vontade. E uma das minhas perguntas era, será que um dia eu vou ter uma vida dessa? Eu sempre pensava nos meus pais, eu tinha um propósito muito grande. Eu falava para minha mãe, um dia eu vou ficar rico e eu vou mudar a sua vida. E ela olhava assim, brincava e falava, Deus te abençoe, meu filho. A maior das dificuldades que eu passei quando criança, que eu me lembro mais, foi realmente quando eu tinha por volta de 10 anos, mais ou menos, que a gente não tinha o que comer, que meu avô dava uma cesta básica, a vizinha dava comida, e eu me lembro do desespero no rosto da minha mãe e do meu pai para tentar sair daquela situação. Então foi um momento bem difícil. Teve uma época que eu tinha 3 atividades. Eu fui monstro da noite do terror do Play Center, ganhava R$30 lá para assustar as pessoas à noite. Em um outro horário eu trabalhava como digitador e nos horários vagos eu estava aprendendo a montar site para ofertar para o mercado. Lógico que eu não iria ficar rico. E o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo com esse negócio de teatro por conta do Play Center, me envolvi com dança, me envolvi com desfile e eu fui fazer um desfile no SBT. E lá eu conheci a pessoa que iria mudar completamente a minha vida e minhas decisões. Com 15 anos, então, comecei a fazer uns trabalhos de modelo. Comecei até que ganhar um dinheirinho bacana, fazia muitas feiras. E aí foi quando fui convidada também para fazer um desfile no SBT, no programa Gente que Brilha. E foi quando eu também conheci o homem que mudou completamente a minha vida e também as minhas decisões. E o mais engraçado, depois que nós nos conhecemos, foi que nós tínhamos os mesmos propósitos. Nós sempre queríamos ajudar nossos pais para depois pensar um pouco na nossa vida. Foi assim que começou. Sem saber como nós íamos mudar de vida, nós decidimos ir para o modelo tradicional de trabalho. Bom, nós conseguimos, galgar alguns degraus. Eu fui trabalhar numa empresa multinacional, o André se tornou gerente de TI de uma empresa. E nessa época, ainda muito jovem, já alcançamos até que um bom salário. Nós estávamos indo bem, e como todo jovem, a gente também elevou o padrão de vida. E nesse momento a gente quebrou, mas assim, quebrou de passar grande dificuldade. Eu lembro que nós chegamos a morar de favor na casa da minha mãe e um pouco na casa da minha sogra, porque nós tínhamos que dividir as despesas, porque nós não ajudávamos absolutamente com nada, não tinha R$1 para ajudar. Nem todos os anjos têm asa, eles apenas aprenderam a fazer o bom convite. E Amanda Silva e Pedro Andrade fizeram um convite que mudou completamente a nossa vida e por isso nós somos eternamente gratos a eles. Aquela jornada dos nossos sonhos até onde nós queríamos chegar, agora ela tinha um nome, que seria do carvão ao diamante. E nós não iríamos aceitar menos que isso. Ou vai, não tem como dar errado. E eu me lembro que um dia o André saiu para um lado para vender e eu para outro para vender. Em 3 horas de trabalho nós vendemos 28 perfumes. E a gente teve um lucro de mais de R$1.450. E quando a gente se encontrou também, a gente falou assim, o nosso Natal tá salvo, porque foi bem no final do ano, era em dezembro. Então isso foi realmente maravilhoso, não podia deixar de falar, porque foi um momento bem marcante pra gente também. E naquele momento nós começamos, além das vendas, montar nossa equipe, uma pequena equipe. Que a gente é eternamente grato a essas pessoas, nós estamos aqui hoje. Naquele momento a gente achou pessoas com o mesmo propósito que se tornaram mais do que irmãos pra gente dentro desse negócio. Hoje a gente tá aqui por causa dessas pessoas. E a gente nunca vai esquecer essas pessoas. Nunca, jamais. São uma família. São irmãos que vai para sempre nesse negócio aqui. Nós aqui realmente construímos uma família.
E nós amamos estar com cada um deles. Um amigo nosso falou: André, tem uma casa que tá parada do meu sogro lá, eu te alugo. E a gente não conseguia alugar nada, não tinha fiador, não tinha nome limpo, não tinha reputação, nada. Foi quando nós fomos para essa casa, eu falei: não quero nem ver, tô dentro. E essa casa era muito simples, a única coisa que tinha bacana nela era o portão, mas assim, dentro os vidros quebrados, não tinha praticamente nada, muito rato, muita barata. Só que nós tínhamos algo ali incrível. Nós levávamos a nossa pequena liderança lá em casa, porque nós falávamos assim: eles têm que vir aqui. Se eles não viverem isso daqui, eles não vão acreditar o que vai acontecer. E naquele momento, naquela casa ali, foi onde nós praticamente alcançamos um nível de diamante. E eu falo que o nível do diamante foi um nível que devolveu a nossa dignidade. A gente precisava passar por aquilo e foi um alívio. Quando a gente bateu o diamante, sabe que foi aquele alívio, viu que as coisas agora iam começar a mudar, e foi quando realmente a gente começou o estilo de vida, foi quando a gente começou a formar novos diamantes na equipe, e junto com isso veio a novidade de que eu estava grávida. Tá grávida, veio aí ó, o duplo diamante, só que pra mim foi muita coisa ao mesmo tempo, foi uma montanha russa assim, de emoção. Só que o meu sonho de verdade sempre foi ser pai. O meu sonho também sempre foi ser mãe. E eu sempre falei, eu não queria ter um filho e depois de 3 meses ter que colocar ele numa creche ou numa escolinha. E foi por isso que nós decidimos ter uma vida diferente. E a gravidez veio no melhor momento. Então realmente a Rinode veio para mudar completamente isso. Eu poder ser a mãe que eu sempre sonhei. Foi quando o negócio começou a tomar uma outra velocidade, né? Não era mais meia dúzia, já éramos centenas, o negócio começou a crescer. Batemos a meta com um time incrível, o primeiro triplo diamante de São Paulo, o primeiro carro de São Paulo. Depois batemos a meta do Imperial Diamante, veio a primeira Evoque para o estado de São Paulo. Foi onde nós começamos a materializar aquilo que foi prometido e começou uma nova história também. E hoje, graças a esse negócio, nós reformamos a casa dos meus pais. Os pais do André moravam de aluguel, hoje eles não vivem mais de aluguel, então é maravilhoso poder realizar esse grande sonho. Nós realizamos muitos sonhos e um deles é viajar ao mundo. Nós sempre sonhamos em conhecer vários países e com este negócio já conhecemos mais de 24 países, né, amor? 24 países, e surgiu uma coisa que eu sou apaixonado. Sou apaixonado por fotografia. Um dos meus sonhos é quando eu tiver com muita idade, eu pegar ali e começar a ver as fotos, porque eu consegui registrar os momentos que de fato nós vivemos com intensidade. Eu sempre sonhei em morar no topo de uma montanha, num lugar com muito verde. Como já dizia John Maxwell, tudo que vale a pena é morro acima, e foi exatamente o que a gente fez. Nós fomos morar morro acima. Verdade. E nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? E além de estar morando onde a gente sempre sonhou, agora a gente está mudando completamente, está reformando toda a casa e vai realmente agora ficar da maneira que a gente sempre sonhou. A maioria das pessoas querem ter o resultado que eu e o André conquistamos com este negócio, mas a minoria, ou praticamente ninguém, quer fazer o que nós fizemos, quer pagar o preço que nós pagamos ou se sacrificar da maneira que nós nos sacrificamos. A vida tem um preço, alguém vai ter que pagar esse preço. A minha pergunta é, você vai pagar esse preço ou você vai deixar a conta para alguém que você ama? Decida hoje, quem vai pagar o preço. Tem um sonho que eu não te falei. Qual? Eu sempre sonhei em ter uma mulher poderosa ao meu lado. Acelera. Deixa comigo que eu sou uma pérola.